Então, nesta passagem do Brihadaranyaka Upanishad, né, esse conceito é apresentado. Infelizmente, as pessoas desenvolvem conhecimentos limitantes que conduzem a desejos, né, também limitantes, que irão produzir ações limitantes e frutos também limitantes, né? E o indivíduo nunca sai desta situação. Jamais consegue, porque direcionou o curso da sua vida para o mundo, buscando a solução no mundo. Tá? Então, isso é dado, apresentado, esse conceito é apresentado aqui, vichetta saha, a ignorância, ignorante. Aquelas pessoas que não têm esta faculdade de discriminação bem desenvolvida, cujo sattvaguna é dominado, ah, elas são chamadas de pessoas ignorantes, ou rajásicas, tamásicas, avivekanahas, pessoas não discriminativas. E o problema é que todos nós nascemos avivekis, né? Então, aquele conceito de que, né, nós nascemos ignorantes, nós não sabemos nem mesmo falar quando a gente nasce, né? A gente tem que aprender a língua, e aprender, né, tudo, né? Matemática, língua, ou ciência. A gente é totalmente ignorante, né? E esse é o risco, esse é o problema de obter um novo nascimento, que você tem que aprender tudo de novo, né? A gente nasce sem conhecimento e a gente nasce sem muita discriminação, ou discriminação quase nenhuma. Se você tiver dúvida disso, vê, às vezes, o que uma criancinha pequena coloca na boca e começa a comer e engolir, né? Sabendo apenas disso, as escrituras vieram para nos ajudar. Diz assim, nossa, essas almas individuais, eles voltam lá, eles estão completamente avivekis, né? Sem discriminação, sem nada. O mundo é muito sedutor, é muito atraente, vai atrair toda a galera, toda a manada na direção do samsara, né? E aí, o que que a gente vai fazer? Né? A Ishwara teve uma reunião com Maya e falou assim, eu vou lançar para eles as escrituras, como se fosse um salva-vida, né? No meio do oceano do samsara, eles jogam as escrituras para ver se alguém se agarra e se salva, né? Mas devido a uma certa ignorância e arrogância intelectual, a gente se recusa até mesmo a nos expor aos ensinamentos das escrituras. E no Mundaka Upanishad, né, uma passagem descreve essa situação. Devido a essa arrogância intelectual, os tolos, vivendo em meio à ignorância, considerando-se sábios e eruditos, circulam por caminhos tortuosos como cegos, guiados por cegos. Falei sobre isso um pouco ontem, né? O mundo, o assim dito mundo espiritual é um oceano de cegos tentando, se propondo a guiar cegos. E a galera se deixa guiar por cegos, se identificam com aqueles cegos que guiam cegos. Os tolos, vivendo em meio a essa ignorância, essa confusão, esse emaranhado de ignorância e confusão e de não discriminação, eles facilmente se tornam vítimas de seus próprios egos e se consideram yanis e sábios, né? E se propõem a guiar os cegos, né? Se declaram yanis, se afastam das escrituras dos gurus e circulam por caminhos tortuosos, né? Guiando, se propondo a guiar cegos. Nem elas mesmas sabem, nem aceitarão a ajuda das escrituras, porque a arrogância intelectual, os tolos são aqueles que sofrem, mas são apegados e agarrados ao seu sofrimento. Sofrem devido à sua ignorância, mas são apegados à sua ignorância. Eles acham que o conhecimento delas é
conhecimento bom. Elas jamais querem admitir que aquele conhecimento é conhecimento equivocado, conhecimento tolo. Elas têm entendimentos e expectativas erradas. Elas querem obter aquilo que não existe dentro do âmbito do reino do Maia. Quais são essas expectativas? Elas querem buscar a permanência no impermanente, o ilimitado no limitado, né? E assim por diante. A segurança na insegurança. Eu acredito que as pessoas, o status social, a minha condição econômica, tudo isso irá, de repente, tudo somado irá produzir um resultado ilimitado, né? Mas se você somar 5 trilhões de coisas limitadas, aquilo que é limitado, mesmo uma soma de trilhões de coisas limitadas, jamais irão produzir o ilimitado, porque o ilimitado, né, ele é alguma coisa além daquilo que tudo aquilo que é limitante possa produzir. No Vedanta, nós dizemos, não importa, você pensa que qualquer conhecimento objetivo ou qualquer experiência transcendental possa obter para você um resultado ilimitado, mas não. Tudo que vem de você é um esforço limitado. Portanto, existe somente uma possibilidade para você obter o ilimitado, é reconhecer a sua natureza ilimitada. E para você reconhecer a sua natureza ilimitada, você tem que passar por um processo de desenvolvimento de qualificações, desenvolvimento de maturidade espiritual. Inevitavelmente. E não existem atalhos, não existem atalhos. Ah, não, mas já deu, agora eu me sinto um pouco, já me sinto um pouco um sábio. Eu sou mais sábio do que as pessoas que aparecem no meu grupo, então eu estou satisfeito, né? Estou satisfeito. Eu posso voltar para o samsara e ficar por aí curtindo o samsara. Ô, professor, Diga, querida. não sei se você me ouve bem, porque meu fone às vezes não tá bom. Tá ouvindo? Sim, Tá. Acho que justamente esse ponto que você trouxe, né, que é o ponto onde as pessoas abandonam o nosso grupo, né? Porque então eu já me sinto mais sábio do que as pessoas ao meu redor, e mesmo não chegando no final de tudo, né, nesse, como mesmo onde se inicia, né, esse trabalho mais forte ainda, depois que eu sei algumas coisas, né, e principalmente o que eu sou. sim. Fiquei pensando, né, nesse ponto, assim, quando você falou, me veio isso, nesse ponto, as pessoas falam, ah, tá bom, tá, Sim, porque sim, já deu. já tenho mais conhecimento que o outro. Já deu, já deu. As pessoas pensam que a sabedoria espiritual é um status, né? E uma vez eu obtive um status, né? Ah, agora eu sou um facilitador de um grupo. Eu tenho um status, as pessoas me colocam lá em cima. Já deu. Não, isso é o ego. Isso é o ego. Sabedoria intelectual não é um status, é uma condição inerente, né? A este autoconhecimento devidamente processado, assimilado e internalizado, que transforma o indivíduo no sentido que o indivíduo ele abandona a identificação com o ego, que quer obter um status elevado, entendeu? O Yanni não é um status, o sábio espiritual não é um status, é simplesmente uma condição, né? É um fruto, uma condição, é um fruto de um autoconhecimento que se torna sempre mais claro. E raros são os indivíduos que querem ir até o final desse processo. Eles se satisfazem com os status do ego na medida que eles crescem um pouco mais, Betânia, entendeu? Você começa a crescer, uns insights um pouquinho mais profundos, embora ainda seja a nível mais superficial, e você começa a se sentir, e aí você diz, já deu, não, tá tudo bem, é assim mesmo, entendeu? Estou satisfeito. É interessante, porque pessoas, por exemplo, do meu convívio, que vê que eu estou todo sábado e domingo e quinta-feira assistindo a aula, me pergunta assim, mas você já sabe sobre isso, por que que você continua, né? É Mas como você é o se quê? esse
você já sabe, você já tem esse conhecimento, por que que você continua, né, nessas aulas? É só repetição, né? As perguntas, enfim, as pessoas que me acompanham nesse processo, mas não compreendem que eu não estou em busca mesmo do conhecimento acadêmico, né? Sim. Que é realmente essas 4 qualificações aí, que é todo esse caminho que se inicia com autoconhecimento, né? Não se termina com autoconhecimento. É. É Arlindo, muito bom não adianta. encontrar um indivíduo com essa integridade e honestidade de não cair vítima do seu ego, entendeu? E, de novo, a gente volta àquele ponto que eu mencionei no início de hoje, que o objetivo dessas aulas, muito embora os conceitos sejam já conhecidos por quase todos vocês, mas, como nós dizemos, o Vedanta não é sobre Vedanta, o Vedanta é sobre nós, né? Não importa quantas vezes nós possamos passar por esses ensinamentos, né? O importante é verificar quantas vezes esses ensinamentos realmente passaram por mim, foram assimilados, internalizados e transformaram a minha personalidade, o meu corpo, mente, sentidos. O Vedanta, ele serve para transformar o indivíduo de modo que ele possa viver livre deste elemento do sofrimento psicológico humano, entendeu? Então, a gente volta para os mesmos conceitos, apresentando ele de um modo um pouco modificado aqui, um pouco modificado ali. Por exemplo, eu ouço muito o Swami Paramartanani, é o meu guru, né? E ele apresenta sempre, eu conheço todos os conceitos, mas aqui e ali ele apresenta de um modo tão bonito, brilhante, diferente, que eu sei, opa, isso aqui é bacana, isso aqui vai ajudar algumas pessoas. Eu falei uma fichinha que cai ali, uma fichinha que cai ali. Você tem que apresentar esses ensinamentos de modo mais colorido possível, para as pessoas irem assimilando, internalizando, né? Não importa quantas vezes você tenha ouvido isso, mas importa quantas vezes você realmente internalizou isso, quantas vezes você colocou isso, né, na sua vida para ver se você já foi transformado por aqueles conceitos ou não. Se você não foi transformado, você pode dizer, então chega, essa história não existe realmente, não existe transformação, tudo isso é conhecimento acadêmico, intelectual, né? Ou você pode dizer, não, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito no meu guru que isso é possível, né? Então, eu vou persistir, né? Eu continuo fazendo esse trabalho de assimilação e internalização, porque o que conta é a transformação. Swami Paramartananda coloca de modo muito simples, a personalidade emocional do indivíduo precisa ser transformado, o modo qual nós respondemos aos estímulos do meio ambiente, principalmente quando são experiências adversas, né? O modo qual nós respondemos a uma situação como essa que nós vivemos nesse mundo, que tudo está colapsando, saibamos ou não, mas quase todo mundo sente isso. Então, a menos que a gente tenha realmente internalizado e colhido os frutos desse ensinamento, a gente precisa de estar, mais uma vez, repassando eles, mas repassando sempre com mais integridade, dizer, eu não quero passar por ele academicamente de novo e de novo, eu quero que ele entre em mim e com toda honestidade eu vejo, né, se esse conhecimento é meramente um conhecimento informativo ou se ele realmente está transformando a minha vida, e se não transformou a minha vida, se não está transformando, quais são os obstáculos? Por que que eu ainda estou preso no reino de Maya? Tudo isso é parte dessa investigação. O Vedanta é sobre cada um de nós, não é sobre a metodologia de ensino. Ok? Sim, Ronaldo. Outra coisa importante, né, Arlindo? A gente conhece até algumas pessoas do nosso grupo aí que pularam do ônibus do Vedanta antes da hora, né? E aí é um problema sério, porque o cara tem que ser muito, tem que ser muito honesto consigo mesmo e ver se realmente ele não está saindo antes da hora, né? E outra coisa, por que da repetição? O que tem que ser entendido é que a repetição é justamente aquilo que você falou, para mim trocar no corpo causal a ignorância por autoconhecimento. Então, a repetição é necessária para que você faça isso. Assim como
Por exemplo, quando você vai aprender a dirigir, você tem que repetir, repetir, repetir. Depois de um determinado tempo, você não precisa mais nem pensar no que você está fazendo, né? Então, esse é o objetivo principal da repetição, né? E outro fator que eu acho muito importante, você tem que parar e dizer o que é mais importante na minha vida, né? A vida no Sansara ou a minha evolução espiritual? Eu acho que essa pergunta é o elemento que vai realmente balizar todas as suas decisões daí para frente, né? Porque, e outra, eu quero só para aliviar o sofrimento do Sansara, claro, isso é um fator que acontece, mas não pode ser o objetivo principal. Eu quero viver melhor no Sansara, por isso que eu vou estudar Vedanta, né? Só isso. Exatamente, isso é um ponto muito importante, Ronaldo, obrigado. É porque a maioria das pessoas elas têm mais interesse na remoção do sofrimento do que realmente a assimilação da verdade, que realmente liberta. Então, se a remoção, se o sofrimento é um sofrimento muito denso e esse contato com o Vedanta já alivia a dor, a pessoa já vai se satisfazendo. A respeito daquilo que você disse antes, que esse conhecimento, né? As pessoas elas precisam de pegar esse conhecimento e desenvolver vasanas para substituir as vasanas fundadas na arrogância e na ignorância espiritual, né? Então, este processo é um processo que ocorre, sim, mas a repetição, ela inicia com a repetição do Shravana, né? É ouvir os ensinamentos. As pessoas pensam, ouvir os ensinamentos toda semana, isso não é nada, né? Imagina as pessoas como eu, que passavam por aqueles livros todos os dias para ouvir as mesmas coisas, a mesma coisa, na esperança que um dia aquilo fosse se tornar uma realidade para mim, entendeu? A repetição, ela ocorre a nível do Shravana, né? O Manana é aquilo que deve seguir naturalmente uma força motriz que continua pensando naquilo ali, refletindo. E o Nididhyasana é aquilo que é o convite que nós fazemos aqui durante a aula, porque a aula aqui ela é muito mais poderosa do que assistir ela no YouTube, principalmente enquanto você está dirigindo no trânsito. É porque aqui a gente não está somente fazendo o que? O Shravana, né? Ouvindo os ensinamentos, mas eu convido a todos todos vocês a participarem, convertendo o Shravana no Nididhyasana, porque é o Nididhyasana que nos permite a assimilação e a internalização do conhecimento. Então, o guru, ele apresenta esse ensinamento não em modo acadêmico, mas apresenta como uma forma de Nididhyasana, dando a oportunidade real a todo mundo se ver, se posicionar e ver, compreender o porquê que, em determinadas circunstâncias, esses ensinamentos ainda não me transformaram, ou se eles me transformaram, e no próprio momento desta exposição, os indivíduos estão assimilando de modo mais profundo esses ensinamentos, tá? Então, é o Shravana, Manana e Nididhyasana. O Nididhyasana é um Nididhyasana que, fundamentalmente, o indivíduo, o discípulo, o estudante tem que fazer sozinho, mas eu procuro estender o nosso Shravana, a Manana, a Nididhyasana para o benefício de vocês. O professor, só complementando, né, que o estudo, num primeiro momento, traz ali, você não pode se apegar à sua natureza, né, você é a sanga. E como você está falando no Nididhyasana, né, e aí o Swami Paramarthananda vem trazer, né, sobre, está falando de asanga, está falando de não associação, mas esse nididhyasana acontece na personalidade do indivíduo, como você disse, de como é o seu desejo, assim é a sua ação, né? Como é a sua ação, assim será o seu resultado, né? Aonde está a motivação? Então, ao mesmo tempo, eu acho que isso não torna acadêmico, e aí tem um exemplo prático disso, fala-se no início você é a sanga, mas depois você tem que analisar mesmo, né, sua personalidade, sua motivação. Eu acho que isso, não sei se você me ouviu bem, mas isso traz essa, Eu acho que eu essa entendi, a prática. sua colocação não foi muito clara, mas você está vendo aí fazendo uma distinção da natureza sanga e a sanga.
o corpo-mente, ele vive associado fundamentalmente à ignorância, entendeu? Então, ele tem que romper com aquela associação, se associando à sabedoria das escrituras reveladas, tá? Então, é tudo um processo de desassociação e associação, cujo benefício final é reconhecer a sua natureza livre de associação. Todo o trabalho é feito através de associação, no início, associação com a ignorância espiritual e depois com a sabedoria espiritual, de modo que a gente possa reconhecer a nossa natureza além dessa dualidade, né? Conhecimento e ignorância. Não se orgulhe da riqueza, diz Shankaracharya no Bhaja Govindam. Não se orgulhe da riqueza dos amigos e da juventude, a juventude, né? As pessoas, quando são jovens, ou quase que variavelmente, todos nós experimentamos uma certa arrogância da vaidade, da beleza física, da energia, né? Parece infinita, parece indestrutível, né? E se você tem bens, você se sente, eu sou ricão, né? Eu tenho posses, eu tenho amigos, né? Eu conheço uma pessoa que está sempre dizendo, amigo que não falta aqui, olha só quantos amigos eu tenho. O ser humano, ele se associa a essas coisas inúteis e desenvolve vaidade e arrogância. Saibam que o tempo vai tirar tudo isso de você e num piscar de olhos. Qual piscar de olho? Você tem um ataque, seja ele qual for, e você deixa o corpo físico, e a arrogância que pertence a esse complexo corpo-mente vai perder tudo num piscar de olhos. Portanto, liberte-se da ilusão do mundo de Maya, né? E que você conheça a morada de Brahman como a sua própria natureza e resida nela. Você já reside nela e tudo reside nela. Simplesmente não abandone buscando o mundo, porque o mundo ele não possui realmente felicidade e segurança. A questão é que a Brahman, o Nirguna Brahman, Nirguna Atma, Satchitananda é a natureza de todos nós, né? A gente não precisa entrar nela, porque a gente não pode entrar naquilo que é a nossa natureza intrínseca, a gente só não deve sair, mas a gente não consegue sair, mas mentalmente a gente sai. Como a gente sai? A gente busca esta felicidade, esta segurança, essa paz, essa satisfação no mundo dos objetos impermanentes. Isso porque Maya é todo poderoso. Ele projeta esse mundo e ilude todos os jivas, como diz Arjuna, Krishna, né? No Bhagavad Gita. Então, elas não sabem, portanto, elas têm desejos e expectativas erradas, elas querem segurança naquilo que não possui segurança. E aí o que que ocorre? Elas desenvolvem desejos vãos, elas desenvolvem conhecimentos fúteis e inúteis, né? Conhecimentos que não resolvem, né? O Vedanta é um caminho através do conhecimento, sim, mas é o conhecimento que coloca fim ao desejo por mais e mais conhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento a respeito de algo que não é um sujeito, mas é o sujeito, não é um objeto, mas é o sujeito absoluto, que é de natureza purna, cheio, inteiro e completo, livre de necessidade de se completar, né? Elas possuem conhecimentos fúteis, inúteis, né? E, portanto, seus desejos também são desejos fúteis e inúteis, né? E as ações também são ações fúteis e inúteis, sem valor, que não produzirão os frutos desejados.